Durante um encontro com parlamentares em um almoço em Brasília, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez declarações sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O chefe do executivo disse temer o prolongamento dos conflitos, relembrou do impacto global e pediu resiliência e força ao povo para que juntos todos passem por esse momento. Bolsonaro também relembrou da importância da agenda que cumpriu com Vladimir Putin antes do início da guerra e que garantiu ao Brasil o envio de fertilizantes para a agricultura. O que nós tememos, obviamente, é o prolongamento dessa guerra que sinaliza com mais inflação para o mundo. E vem da energia, vem dos combustíveis. E onde eu peço a todos cada vez mais resiliência, cada vez mais garra, determinação, porque isso que se abateu sobre o mundo todo e também o nosso Brasil vai deixar de nos influenciar negativamente de forma bastante breve e nós possamos então voltar à nossa normalidade. No último domingo, o ministro das Relações Exteriores da Turquia informou que Bolsonaro quer organizar uma visita conjunta com outros países à Rússia para tentar convencer Putin a encerrar o conflito na Ucrânia. Zé. Essa guerra econômica, essa guerra de cerco econômico e de produção, ela é novidade, né? E nessas proporções está se intensificando a tentativa de isolar a Rússia. Hoje, a proibição dos países europeus de importação do petróleo, redução na importação do gás, enfim, situação muito pesada. O presidente Jair Bolsonaro se preocupou com os brasileiros, se preocupou com o preço da comida. Por isso mesmo, negociou a importação de fertilizantes. Para essa safra e a safrinha, tudo resolvido. Mas se esse processo, como ele desconfia, continuar, ele tem dados ali de analistas internacionais, do grupo de apoio do governo, né? E se ele está desconfiado de que isso pode acontecer, as possibilidades são enormes, né? Possibilidades da guerra continuar. E aí atrapalharia a próxima safra. Veja bem, o Brasil está sendo demandado internacionalmente para aumento de produção e exportação de produtos agrícolas. Isso porque a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores e concorrentes do Brasil. Mas não tem problema, o espaço é muito grande, o mercado. E agora os dois não estão exportando e o Brasil teria que ocupar esse lugar sob pena de um aumento muito grande e rápido do preço do alimento. E isso atinge, evidentemente, os mais pobres, né? Então é esta a tentativa do presidente de solucionar. E houve um acerto, estão vindo para cá navios de fertilizantes, mas não resolve definitivamente. Então há um trabalho no governo para aumentar a produção interna, existe todo um trabalho ali de aumento de produção. Antes era antieconômico, era melhor importar do que produzir aqui os fertilizantes e defensivos agrícolas, e agora é preciso investir nessa área, e é isso o presidente prestando contas aí nesse jantar. Em vez de tititi, em vez de falar mal dos outros, ele está dando explicações sobre o que está acontecendo no governo e sobre a guerra. Veja bem, quando o presidente Jair Bolsonaro não faz cerco à Rússia, está pensando exatamente no Brasil e nessas relações. Diga, Augusto. Está agindo corretamente a tentar encerrar a guerra o quanto antes, né? O Brasil já começa a sofrer, vem sofrendo aí desde o começo, enfrentando alguns problemas gerados por essa guerra absurda, né? Como quase sempre são as guerras. Ele está certo no que ele está fazendo, né? Ele continua otimista com o futuro, porque o Brasil tem razões para se manter otimista. Se você confronta o que não faz a imprensa velha, né? Não fez com a pandemia, não faz agora, confronta o Brasil com a situação dos outros países. Quando você fala em inflação, vê como é que está a situação nos outros países, quaisquer países. Está até nos Estados Unidos. Você pode pegar boas notícias para o Brasil. Então, essa situação também pode piorar se a guerra se prolongar muito. Então, ele está agindo corretamente, presidente, claro. Oceana. Então, Vitor, o presidente Bolsonaro presta contas e dentro desse contexto de prestação de contas,
O que o nosso Senado já fez algumas vezes com alguns ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro? Chamou para o Senado, exatamente para prestar contas. Paulo Guedes já foi, a ministra Tereza Cristina, ministro Tarcísio. Tudo isso significa transparência, mostrar exatamente para o povo, direto da casa ali do povo, o que está acontecendo. E dentro desse conceito de prestação de contas, eu vou ser insistente, Vitor. Senhor Rodrigo Pacheco, por que não atender o requerimento que tem 30 assinaturas para que os ministros do Supremo Tribunal Federal prestem contas ao povo brasileiro, porque nós pagamos os altos salários, as lagostas, os vinhos portugueses, as viagens, os jatinhos. Eles precisam sim, senhor Rodrigo Pacheco, vir ao Senado prestar contas, como vários ministros foram apresentados requerimentos para que ministros fossem até o Senado e eles atenderam o requerimento dos senhores. E agora o senhor quer blindar, não pode blindar os ministros do governo do presidente Bolsonaro, obviamente nem deve, o povo quer transparência, mas o senhor vai blindar os ministros do STF. Nesse contexto de prestação de contas, nesse contexto atual, do nosso cenário político atual, um lado está mostrando transparência, Vitor, o lado da administração do presidente Bolsonaro. Fica aí a pergunta, por que tanta preocupação em não colocar os ministros do STF, que têm que prestar contas, sim, para todos nós, ali no plenário do Senado e responder às perguntas dos eleitos pelo povo, porque os ministros não foram eleitos pelo povo, mas têm que prestar contas, sim, senhor Rodrigo Pacheco. Para a gente fechar, Fiuza, 2 minutos e meio. Eu também vou insistir nesse ponto que a Ana traz e a gente tem a obrigação de insistir. Por que embargar, por que bloquear essa iniciativa, senhor Rodrigo Pacheco? Essa pergunta tem que ser feita por todo o Brasil. Nós não estamos falando num atentado contra o ministro do STF, nós não estamos falando num insulto contra o ministro do STF, nós não estamos falando em colocá-los sob suspeita. Por que, senhor Rodrigo Pacheco? O senhor tem que responder a isso. Se essa resposta não for dada de forma límpida, o senhor está abusando da sua autoridade. Agora, eu acho esquisitíssimo. Você não vê na imprensa, a imprensa não tem aqueles jargões. Pacheco senta em cima, não era assim que a imprensa fala? Nesse caso tem que falar. Pacheco senta em cima de pedidos de senadores para convocação de ministro do STF. Isso é uma vergonha. Isso é uma negação da democracia. Isso é uma negação ao diálogo. Agora, voltando à questão do presidente Bolsonaro e a guerra. Pois é, diante desta situação sem precedente, e eu não estou falando nem da guerra e da pandemia, eu estou falando da epidemia de sabotadores. Eu nunca vi nada parecido no Brasil. Nunca vi. Sabotadores investidos aí de cargos, ocupando, né, espaço nas instituições, sabotando o país. Eu não estou falando do presidente, do partido do presidente, sabotando a agenda do país. E isso vem lá de trás, nós vimos. Vocês lembram? Eu vou lembrar aqui a erudição de porcaria que eu guardo na minha cabeça. Derramamento de óleo no litoral brasileiro. Todos esses liberaloides que apareciam como aqueles cheirosinhos civilizados e tal, usaram isso para dizer que isso era culpa do Bolsonaro. Vocês lembram disso, aquele óleo venezuelano? Então, eles estão fazendo da sua razão de viver esse boicote. Esse boicote é o país. A reforma da Previdência passou apesar desse tipo de boicote. Esse senador Rodrigo Pacheco, quando nós estávamos no auge da pandemia, ele estava fazendo um numerão, uma performance patética, pedindo a Kamala Harris para ajudar o Brasil com vacina. Vocês lembram disso? Essa é a minha erudição de porcaria, de lixo que eu guardo. Esse personagem estava fazendo esse tipo de demagogia, pedindo vacina a Kamala Harris. Então é o seguinte, ou a sociedade, as instituições, a imprensa, os parlamentares. Onde é que estão os outros parlamentares? Sumiram? Que Senado é esse?
Esse Senado aprova aí a toque de caixa, passaporte vacinal, lei da mordaça, isso é com eles. O que está acontecendo com esse Senado? Privatizaram o Senado? Quem é que está por trás dessas motivações desse Senado? Então, é isso. Apesar de tudo, o país tem encontrado soluções, o país se recupera de uma tempestade perfeita da pandemia, graças à ação engenhosa de técnicos. Isso não é milagre. É crédito para não quebrar, tentativas de dar oxigênio a quem não teria o que comer. É assim que se faz. E estamos de novo, gente trabalhando, tentando tocar adiante a agenda do país. Isso não é uma política partidária. E vocês todos aí, nessa ação vexaminosa, vergonhosa, do anti-bolsonarismo, que a inflação é do Bolsonaro. Vitor, eu vou dizer, desculpem aqui a indignação. Isso aí é um momento miserável da história brasileira. Eu nunca vi tanto picareta, tanto sabotador. E olha, muitos que vieram aí de bons currículos, muitos que vieram aí até de merecedores do nosso respeito. Estão aí fazendo esse papelão.